Muitas vezes somos motivados pela coragem e fé de outras pessoas. Por que será que a coragem é algo que nos contagia? Que passo de fé poderíamos dar esta semana que mostre um ato de coragem e que possivelmente possa motivar outros irmãos em Cristo a virem a fazer o mesmo? A palavra de Deus nos mostra em Filipenses capítulo 1, versículo 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo aqui nos diz que a maioria dos irmãos em Cristo ganharam confiança na prisão dele, e eles se atreviam ainda mais a falar a mensagem e cada vez mais com mais coragem. O Senhor deseja que nós tenhamos coragem e defendamos os seus caminhos quando todos os outros desistirem. Mas isso não é só para o nosso próprio bem. Isso será uma bênção para os outros irmãos também. Quando nós defendemos publicamente o que Deus quer que nós façamos, nós acabamos encorajando a outros crentes. Quando nós vivemos o que Deus tem para nós, certamente outras pessoas nos seguirão. A coragem é algo contagioso. Nós nunca sabemos quantas pessoas se juntarão a nós até que tenhamos corajosamente dado um verdadeiro passo de fé. A maioria das pessoas está esperando que um líder mostre alguma coragem. Elas estão esperando que alguém como nós venhamos a demonstrar alguma fé em algum nível. Paulo escreveu sobre isso dizendo que a maioria dos crentes daquela época ganharam confiança por conta de terem visto o que Paulo enfrentou pela fé e ousaram ainda mais falar a mensagem sem medo algum da perseguição, assim que eles viram Paulo indo para a cadeia. A prisão de Paulo, por causa do Evangelho, levou outros a se animarem e a demonstrarem mais ousadia. Paulo escreve também aos Tessalonicenses sobre o exemplo de perseverança e fé na palavra do Senhor. Podemos ler na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, dos versículos 6 ao 7, da seguinte forma: E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Eu vou ler mais uma vez. E vós fostes feitos nossos imitadores, e também do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Deus certamente usará nossa coragem também para ajudar aos outros a responderem com coragem na vez deles.